Então, continuando aqui o nosso estudo sobre a libertação de medos, uma parte do autoconhecimento, né? Tem até uma frase assim aqui que eu acho bacana destacar nesse início, que é para resgatar um pouco o que nós vimos no vídeo anterior, no estudo anterior. O autor diz: com um trabalho sobre si mesmo, é possível trazer o medo por trás do medo para a consciência. Então, no vídeo anterior, né, essa parte foi sobre nós reconhecermos, trazermos à luz o medo que está por trás do medo. Então, as causas raízes, né? A raiz do medo, digamos assim. E aí falamos também sobre as simbologias, né? Símbolos que trazem as reações de medo para nós, que muitas vezes o medo não é uma coisa específica, mas ele está envolvido em um símbolo. Bom, você já assistiu o vídeo anterior, né? Então, se não, dá um pulinho lá, que essa é a parte 2. É só colocar exercícios emocionais ou exercícios para libertar os medos. E aí na thumbnail você vai ver exercícios emocionais para libertar medos. E aqui estamos, a nossa próxima parte é sobre culpa. Aqui estava falando, né, sobre os medos por trás dos medos, e aqui vamos falar sobre culpa. Tem também uma parte aqui bem interessante que vai dar vários. Deixa eu ver se consigo pegar uma iluminação boa aqui. Aqui, ó. Que vai dar vários exemplos dos tipos de medos, tá? E pode parecer um pouquinho detalhista, né? Pode parecer bastante coisa, mas eu vou até frisar que é importante a gente chegar nessa parte aqui com atenção, com calma e olhar direitinho, porque é uma parte de reconhecimento. Vamos supor, você não vai fazer uma viagem, fazer uma trilha sem conhecer o seu caminho. E reconhecer os nomes dos tipos de medo, reconhecer as diferenças dos tipos de medo, isso daí vai te ajudar a ter mais clareza no seu dia a dia para lidar com essas coisas. E vai ajudar a manter o nosso estudo, né? Que está sendo justamente reconhecer os medos, reconhecer os tipos, onde eles estão, e aos poucos usar isso para se libertar deles de maneira consciente. Então é importante a gente ir em cada parte, reconhecer que tem uma importância e que a gente deve ter uma atençãozinha especial. Tá ok? Então, o autor começa aqui essa parte falando sobre culpa, que é um sentimento que está presente desde a infância. Ele já dá o exemplo aqui. Ele diz que é um dos sentimentos mais importantes, que mais nos move, e dá o exemplo da questão de que a criança necessita de se sentir amada e se sentir segura. E quando os pais faltam com eles não conseguem suprir essa necessidade da criança, ela não vai conseguir reconhecer que é uma falha dos pais. Ela vai pensar que é uma falha dela. Mas veja por aí, não que a criança vá culpar. Se você tem filhos ou se você já se sentiu assim com seus pais, não pense que alguém tem realmente culpa de alguma coisa. É simplesmente o momento da criança, né? A psicologia infantil é diferente da psicologia do adulto. Então, é o ponto de vista da criança. Ela não vai conseguir reconhecer as coisas claramente ainda. Então, ela está apenas sentindo uma falta, uma ausência de alguma coisa. Por não conseguir compreender, ela vai ter ali reações que tentam suprir. E ela não vai conseguir colocar a culpa em alguém. Ela não vai dizer, isso aconteceu comigo porque meu pai, minha mãe fez tal coisa. Não, ela vai enxergar os pais como heróis, como invencíveis. Eles são os exemplos de vida, né? Então a criança ela tem aquela visão ainda meio que fantasiosa de que a mãe é invencível, de que o pai é invencível. É natural mesmo da gente ser assim quando está nessa idade. E o que acontece? Então, inconscientemente, a criança se proíbe de reconhecer que essa falha vem da criação dela, no caso, né, se acontece. E ela também ela se proíbe de pensar isso como algo ruim de seus pais. Ela nunca vai pensar como sendo algo ruim de seus pais. Ela vai pensar que é algo ruim dela mesma. E o que acontece? A criança vai
receber esse tipo de situação como sendo algo real. Inconscientemente ela não vai reconhecer que é algo mental apenas. E ela vai levar para a vida adulta e isso vai influenciar muito mais do que nós podemos imaginar. Então, muitas pessoas aí passam por influência da culpa sem fazer a menor ideia, porque são situações camufladas, a culpa aparece em situações camufladas, né? É isso que ele diz aqui. A tendência é que esse comportamento na vida adulta seja mesmo um reflexo da infância. Ele diz, né, para dar uma citação, a criança se proíbe de acusá-los e de reconhecer a responsabilidade dos pais. Para explicar a falha deles, ela pode chegar até a recusar de que está sofrendo. Eu acho que vale ressaltar também, uma coisa que não está aqui, mas vale ressaltar, é que conforme o tempo passa, a gente vai aprendendo, a gente cresce, né? E vai aprendendo que os pais são pessoas como nós, né? E que nós também seremos pais, e assim o ciclo continua. Ou seja, a nossa mente vai se desenvolvendo, a nossa visão de mundo aumenta, podemos ver as coisas mais claramente. Porém, essa questão continua no inconsciente. Então, a criança, de maneira inconsciente, ela vai enxergar os pais como os provedores, e mesmo que eles não sejam provedores, ela vai ter essa visão meio que fantasiosa. E mesmo após crescer e desenvolver a visão de mundo, ela vai continuar no inconsciente tendo esse pensamento de que os pais, eles são os provedores, eles são os portadores de todo o conhecimento. Então eles devem ter eles meio que são sentidos como super-heróis mesmos. E aqui o autor trouxe alguns exemplos para mostrar onde esse sentimento de culpa camuflado aparece na vida adulta. Eu vou ler aqui para manter o exemplo dele mesmo. Ele diz: identifique pelo que você se sente culpado. Seja diretamente, por exemplo, sinto-me culpado quando dedico muito tempo a mim mesmo. Ou seja, observando as tendências por trás. Calma aí, volta um pouquinho. Seja diretamente, por exemplo, sinto-me culpado. Seja observando. Ah, não, tá certo. Ou seja, observando as tendências por trás das quais a culpa se esconde. O medo de ser bem-sucedido, primeiro, né? Se um de meus pais não tinha uma boa autoestima, é possível que, ao ver o meu sucesso, ele tenha procurado me desvalorizar para que eu não o supere. Eu torno-me inconscientemente culpado por tornar essa pessoa infeliz. Para evitar isso, eu me proíbo de ser bem-sucedido. Esse medo, ele pode também ter outras origens. Mas assim que o símbolo de sucesso se apresenta na minha vida, sucesso em exames, em cargos, salário alto, eu me recuso ou me saboto. Então tá aí um exemplo que pode ser aplicado em muitas situações, né? Ele disse aqui, né? Pode ter outras origens também. Então, por exemplo, se os pais, a questão não é sucesso, mas a questão é alguma coisa que o pai ou a mãe queria muito, e aí o filho consegue, por exemplo, ele pode esse ganho pode gerar um certo conflito que o filho não vai querer. Eu já ouvi muitas vezes pessoas falando assim: não, eu não posso fazer faculdade. Não posso fazer faculdade, eu não posso trabalhar em tal lugar, porque ninguém na minha família conseguiu isso. Que coisa louca, né? Que pensamento, né? Não que seja assim, não tô julgando, eu tô falando assim, como a nossa cabeça, ela consegue manipular as coisas, né? Nesse sentido do medo. Porque, veja bem, depois de muito ouvir essa frase, eu também ouvi uma outra, falando assim: eu reconheço o trabalho dos meus pais, eu dou muito valor, e é por isso mesmo que eu vou fazer a faculdade. Eu vou ser a primeira pessoa da família a ter o diploma. E realmente tem muitas pessoas que falam: eu sou o primeiro da família a ter o diploma de faculdade. E assim, ou então falar: minha mãe queria muito viajar e tal, ninguém na família tinha feito isso, eu fui lá e consegui, mandei para ela as fotos e tal, depois eu fui lá e levei ela. Então, assim, olha como é engraçado, como a gente pode, né,
uma vez que o medo inconsciente, uma vez que essa corrente inconsciente seja quebrada dentro de nós, é possível nós transformarmos qualquer situação que parece negativa e trazer um ponto positivo, transformar em algo positivo, transformar até em um ponto de partida para coisas novas, né? Então vamos lá, próximos exemplos. A tendência de se sacrificar. Aí diz assim: sou uma jovem. Minha mãe me obrigava a fazer as tarefas domésticas. Então eu criei o medo de não ser amada e a mentira de que eu devo me sacrificar para obter esse amor. Ou seja, só se ela fizesse essas tarefas ela seria amada. Quando adulta, se eu estou em um grupo de amigos ou família e se eu não participo das tarefas domésticas, me sinto culpada. Ou seja, olha só, né? É uma vez que ela não fez o que deveria fazer, o que seria obrigação dela, ela não merece ser querida pelas outras pessoas. Então, tá aí outro exemplo bem forte. E acredito eu, pela minha experiência, assim, de conhecer várias mulheres, acredito eu que seja realmente um exemplo muito comum. Muito mais do que a gente gostaria de admitir. Outro exemplo aqui, a tendência à autodesvalorização. Eu ouvia cotidianamente em casa: você é inútil, nunca será bem-sucedido, vai acabar como um varredor. Mais tarde, se o meu chefe me desvaloriza, eu jamais me revolto. Aí vem a questão da pessoa que não consegue nem reconhecer quando está sendo desvalorizado. Isso também é inconsciente. Se você já viu alguém fazendo isso, e aí pensou, nossa, por que fulano se deixa desse jeito, né? Tá aí uma explicação. É uma questão muitas vezes inconsciente. A pessoa, o que ela considera normal, na verdade, é uma situação muito prejudicial para ela mesma. E aí vem a questão aqui que eu disse sobre entendermos as diferenças dos medos, né? Consegue pegar aqui, ó. Tem um desenho bonitinho aqui. Isso aqui vai ajudar a gente a continuar esse estudo, reconhecendo, digamos assim, as roupagens, né, do medo. Em que outras situações? Aqui nós vimos que existem situações camufladas. Que outros tipos de camuflagens o medo pode tomar em nossa vida? Ele diz: a língua portuguesa é rica e nossa psique complicada. As palavras para o medo não são neutras. Assim, cada emoção ou sentimento nos entrega uma mensagem. Eis os diferentes níveis de medo, acompanhados da mensagem enviada em função da intensidade. Então vamos lá. O medo. Atenção, perigo. Devo me preparar para fugir ou atacar. Essa é a roupagem. Famoso cagaço. Tá escrito aqui. Devo me preparar para a prova. O cagaço faz com que se mobilize a minha energia. Então é assim, aquela preocupação com alguma coisa que vai acontecer e eu preciso ir ali e resolver. No caso de temor, apreensão. O exemplo. Eu tenho medo antecipado. Essa situação que antecipo corresponde a um medo real ou irracional. A inquietude. Tenho medo difuso, meio que disforme, né? Sem motivo comprovado ou concreto. O mal-estar. Sinto um pequeno medo do qual ignoro a causa. Então, aquela coisinha mais assim, né? Ai, tô com mal-estar sobre isso. Uma coisa que não chega a te deixar alarmado, alarmada. Mas dá uma sensaçãozinha esquisita. A famosa ansiedade. Aí já é diferente. Sinto uma crescente inquietude por causa da incerteza. O afobamento. Tenho medo ou estou submerso. Perdão, tenho medo e estou submerso. Estou diante de um medo e o meu mental não está equipado para tratá-lo, seja porque é um medo desconhecido ou seja porque há elementos demais para gerenciar ao mesmo tempo. Então você já vê que tem uma questão aí de perder um pouco o controle, não de se descontrolar, mas de perder a mão ali da questão do que te preocupa.
Você não consegue fazer um malabarismo ali para se resolver e acaba se sentindo um pouco sufocado. O temor. Tenho muito medo de uma ameaça muito próxima, seja tempo ou espaço. A angústia. Sofro um medo intenso cuja origem desconheço, criando um mal-estar físico que pressiona a garganta, o peito, o plexo solar ou a barriga. Vários lugares podem ser pressionados ao mesmo tempo. Então, assim, você já pode ter visto alguém falando, né? Nossa, que angustiante, né? Põe a mão no peito. Por que será, né? Porque como nós vimos antes, o medo, ele se mostra no corpo mesmo. Se mostra ao longo do corpo mesmo. Bom, o terror. Uma tensão, um perigo de morte. Uma coisa assim que prende mais a sua atenção, né? Filme de terror, ele é o quê? Ele é nada mais, nada menos do que uma situação criada, programada para chamar a sua atenção nessa questão de perigo de morte. Quanto mais o filme conseguir chamar a sua atenção nesse sentido, mais te deixar num suspense, numa expectativa de perigo, melhor vai ser o filme. Repara nisso aí depois. Bom, pavor. Sinto um terror e também uma sensação de surpresa. A obsessão. Estou obcecado por um medo recorrente, como uma fobia. A fobia. Estou submerso em um medo desproporcional e irracional. Então aí até lembra um pouco do afobamento, né? Essa questão de você meio que mergulhar, estar submerso, né? A fobia também tem esse efeito. Ela te deixa meio que fora ali do real. Quem tem fobia de... Tem tantos tipos de fobia diferentes, existe até fobia de formas geométricas, para vocês terem uma ideia de como isso pode mudar a sua percepção de mundo. E o pânico, estou totalmente paralisado, incapaz de mobilizar o mínimo recurso para superar o evento. Uma coisa mais assim, né? Que te impede de se mover mesmo, paralisia. E aí ele trouxe uma frasezinha aqui. São poucos os monstros que realmente merecem essa nossa atenção, né? Que realmente merecem o medo que nós temos dele. Essa frase é de André Gide, de Os Frutos da Terra. E aí ele pede um exercício. Pegue aquela listinha lá do começo, que você fez mais intuitivamente. Intuitivamente eu quero dizer assim, mais automaticamente, né? O que você pensou, você colocou ali. E agora, usando essa explicação, volte um pouquinho o vídeo, qualquer coisa, né? Volte um pouquinho o vídeo e vai categorizando a sua listinha. Ah, eu tinha colocado medo de falar em público. Ah, e o que é isso? Será que é medo? Será que é um cagaço? Será que é um temor, uma inquietude? E vai lá classificando para você ter maior precisão de qual é o tipo de medo que você sentiu naquelas situações. E aí vamos entrar na parte que explica sobre os padrões mentais. Esses medos que chegam a nos paralisar, esses medos que chegam a causar reações inesperadas, eles são padrões mentais. São o quê? No nosso cérebro, os neurônios, eles são sinais. Eles são circuitos, né? Digamos assim, cada dedo aqui é um neurônio. Eles são circuitos que se conectam, ok? E eles são moldáveis. Eu disse no vídeo anterior que existe a neuroplasticidade. Eles são moldáveis. Porém, acontece muito de uma conexão repetitiva se cristalizar. Ela se mantém. Se torna um padrão mental. Ok? O que acontece? Você não vai mais raciocinar. A partir do momento que essa conexão for ativada, você não vai mais raciocinar. Ela vai ser automática. É daí que vem aquela coisa assim, foi mais forte do que eu. Nossa, eu não consegui evitar, foi mais forte do que eu. Tem até um outro exemplo aqui também, mas esse exemplo já tá bom. Então, e aí ele explica. Inconscientemente, nós repetimos tanto determinado pensamento que criamos um padrão mental. E assim, mesmo que nós vamos tentar com todas as forças
desfazer esse comportamento não é tão simples, porque já está no nosso inconsciente, já está cristalizado no nosso cérebro. Então entenda, muitas vezes não é culpa sua se você não consegue mudar alguma coisa. Tem que entender que o seu cérebro é como uma máquina, ele também tem as próprias funções, as próprias maneiras de funcionar. E uma vez que nós reconhecemos isso e fazemos também reconhecimento de opções para melhorar isso, paramos de bater contra uma parede, de entrar em beco sem saída e podemos realmente nos cuidar, né? Realmente, de maneira estratégica, modificar isso. Aí ele diz aqui, ó, se você tem medo de ser abandonado e um de seus amigos cancela o encontro, esse circuito neural, esse padrão mental é acionado e a sensação de abandono surge imediatamente, inconsciente. O seu inconsciente espreita os símbolos de abandono, e a sua reação se desencadeia, você querendo ou não. Então, o seu inconsciente ele é uma antena, é um radarzinho ali o tempo inteiro captando os sinais. E uma vez que os circuitos são ativados, a sua reação será involuntária. Seja a mínima reação, como se sentir abandonado, como ele falou aqui, ou seja uma reação mais brusca, né? Tipo, se sentir abandonado já vai xingando e já vai reclamando, uma coisa assim. Só dando um exemplo também. Aí vem outro exercício. Identifique todas as suas reações automáticas, sob o domínio das diferentes formas de medo. Como elas evoluem os seus pensamentos? Por exemplo, assim que recebo um elogio, é automático, eu me desvalorizo. Tipo, não agradece o elogio, começa a falar, não é tão bom assim. Não sou tão boa assim. Se alguém está em dificuldade, é mais forte do que eu, devo ajudá-lo. Isso daí é famoso bom samaritano, né? Assim que eu falo alguma coisa de mim, peço perdão e não quero mais incomodar. Então você tá ali com um padrão mental de que toda vez que você fala de si mesmo, você se sente se fazendo a vítima, você se sente incomodando, e aí você se desfaz, fala, não, desculpa, não vou mais fazer isso. Pega todos esses momentos, exemplos como o que eu falei agora e outros que você se lembre aí. Anota isso daí, mas assim, com muito cuidado, com muita atenção. Sabe, nesse tipo de coisa, a gente tem que pensar assim, eu tô falando de mim mesmo. Você tem que se dar certa importância. Como é que eu posso explicar isso? Você tá aí, assistindo um vídeo, de repente com papel e uma caneta na mão. Aí você fala, vou anotar qualquer coisa aqui, tá bom. E aí que vem o engano. Pensar que não precisa anotar detalhes, pensar que só anotar não vai te ajudar. Sabe assim, aquela leve descrença. É normal acontecer isso e por isso mesmo que eu tô dando essa ênfase, né? Pega esse momento e leva bem a sério. Você e o papel ali, coloca detalhes, fala, olha, tal dia aconteceu isso e caramba, eu me senti mesmo assim, eu fiz mesmo isso. Sabe, você vai estar meio que inconscientemente também, você vai estar conversando ali com você mesmo, através do papel, através da caneta. Então, faça isso e você vai perceber como a sua autopercepção vai mudar. Tem uma frase aqui de Xavier Pomerleau, em Adolescente à Flor da Pele, que ele fez uma parodiazinha, né? Colocou, tenho medo, portanto existo. Uma parodiazinha para aquela frase do Descartes, né? Penso, logo existo. E também tem uma outra aqui, que é do livro O Coração é um Músculo Involuntário. E diz, o medo é duro e intransponível. Mas quando nele adentramos, passamos através dele como uma folha de papel sobre a qual um palhaço teria desenhado tijolos. Ou seja, é tudo questão de reconhecimento. Por isso que eu dei essas ênfases, dá para entender? É tudo questão da gente parar e dizer, opa, até agora, até hoje, eu pensava que isso aqui era bobagem, pensava que isso daqui, pensava que dizer que... Deixa eu ver um exemplo aqui. Pensava que dizer perdão por ter incomodado, por falar de mim mesmo, era normal, é tudo bem.
Não, peraí, não é tão normal assim. Então você vai passar a ter uma autopercepção diferente, você vai passar a se reconhecer diferente, então vai reconhecer os seus medos e tudo aquilo que influencia na sua vida sem você perceber, e isso vai fazer com que aquelas situações que antes pareciam impossíveis, pareciam inalcançáveis, como ela disse aqui, duras e intransponíveis, elas passam a ser transparentes, elas passam a ser atravessáveis. Você vai virar uma chavinha na sua cabeça ao longo desse livro. Então, mantenha essa ideia aí. E cada exercício, por mais simples que pareça, leve a sério, leve um tempinho, gaste um tempinho e, deixe bem detalhadinho, bem trabalhadinho. Tem mais um aqui. Se chama As Palavras e as Cores do Medo. Quais são todas as palavras que lhe vêm à mente quando você pensa no medo? Não se censure, anote tudo o que vier à sua cabeça. Não deixe ao medo o poder de sombra. Traga tudo para a luz, para a sua consciência. O que o medo menos gosta é da consciência. Então, vai anotando. Gasta tempo com isso, porque tempo gasto com você é investimento, tá? Lembra disso. E aí vem mais um aqui, ó. Escreva os seus medos em letras garrafais, letras maiúsculas, na vertical assim, horizontal, vertical, né? Pontilhadas, coloridas, o medo deve ser visto. Ele parou de se esconder. Então, ó, faça uma arte com seus medos. Pegue palavras, pegue símbolos, tudo que nós vimos até agora, vai fazendo artes com isso, traçando cada vez mais que eles existem, que eles estão lá, e isso vai trabalhando eles na sua consciência, né? Vai trabalhando eles na sua mente de maneira consciente. E aí voltamos aqui naquela questão do medo como herança, que nós herdamos dos nossos pais. Basicamente, a partir do momento que nós somos crianças, nós queremos aceitar nossos pais como eles são. Ok. Porém, começamos a crescer, aquela coisa continua no inconsciente e vem a questão de que, né, nós já temos mais independência, nós já queremos começar a tomar atitudes. Então, o que antes era uma coisa que era um simples problema, passa a ser uma missão. Passa a ser um dever, passa a ser uma obrigação. Já vi muito em filmes as pessoas falando assim, adolescentes ou jovens falando assim, quando era criança, em casa tinha muita violência, eu queria crescer e mudar isso. Então, assim, existem pontos em nossas mentes que funcionam inconscientemente funcionam baseadas nas nossas vivências infantis. O outro exemplo da mocinha, da jovem que se sentia limitada, porque se ela não ajudasse nas tarefas da casa onde ela foi visitar, ela se sentiria rejeitada. E por que foi que eu falei que é um exemplo muito comum? Porque as mulheres são mesmo orientadas dessa maneira, né? Olha, você vai na casa do seu namoradinho, na casa da... Vai ver sua sogra, nunca deixe de lavar a louça. Muita gente já ouviu isso. Então, assim, é uma coisa histórica, uma coisa histórica. E não adianta falar, hoje em dia é diferente, hoje em dia é feminismo, tá bom? Calma, não é disso que eu estou falando, não é questão de ser certo ou errado. Estou dizendo que é fato, é uma coisa histórica. É um comportamento ensinado por gerações. Ok? Então, existe, está aí. O que eu estou dizendo é que nós podemos reconhecer isso e perceber como influencia na nossa vida. Ok? Não basta falar o que está certo e o que está errado. Às vezes também é muito importante a gente parar para reconhecer o que já é fato. E quando se trata dos nossos pais, temos que reconhecer que o nosso círculo familiar é o nosso primeiro contato com o mundo. O nosso mundo ele começa ali. Então, a partir dali que todo o resto vem. É a partir desse miolo que todo o resto se desenrola, né? E o que acontece? Quando nós defendemos uma atitude dos nossos pais, mesmo que inconscientemente, nós estamos dizendo que o mundo é assim.
Então agora vem um exercício muito importante que eu até anotei umas coisinhas a mais aqui separado para passar para vocês. Esse exercício, ele pede para você anotar os medos dos seus pais e reconhecer quais deles você encontra em você mesmo. Aí eu anotei aqui 2 exemplos que eu achei ótimos, que eu vi em outros livros, né. Um deles é de uma mocinha que cozinhava com a mãe em casa, normal, né, qualquer casa isso acontece. Só que a mãe dela sempre ia fazer o peixe assado numa forminha. E a forma era pequena, porque só essa que elas tinham em casa, elas não tinham muito dinheiro. Então ela sempre cortava a cabeça do peixe. E essa menina cresceu, virou mãe, e na casa dela também. Foi a mesma coisa. Só que ela já tinha formas maiores. E ela ia cortar a cabeça do peixe. E não se questionava por quê, né? Foi tão comum essa prática que ela parou de se questionar. E aí, quando perguntaram pra ela, ela falou: não sei, vou ver com a minha mãe. E a mãe dela falou: só cortar a cabeça do peixe porque a forminha era pequena. Eu achei ótimo isso, porque é tão simples pra gente entender como são as pequenas coisas no dia a dia que influenciam, né? Aí tem um outro exemplo também, que é uma jovem que queria muito mudar de emprego, só que ela não conseguia porque os pais dela tinham uma frase, uma máxima, né? Um lema de que mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. E ela escutou tanto isso que ela assimilou. Ela pensava assim, sem querer, né? Ela percebeu depois de se autoconhecer, percebeu que ela não queria largar o emprego porque mais valia um emprego na mão do que 2 voando. E quando ela foi nesse ponto específico e mudou essa crença específica, as coisas desenrolaram, tá ok? Então faça isso. Frases aqui, por exemplo: a vida é fazer coisas que nós não queremos. Espere para viver as coisas boas depois. Você não pode fazer o que gosta e ainda ter dinheiro. Você não pode descansar se você quer vencer na vida. São frases que os nossos pais aprenderam, que passaram para nós. Não importa qual é a sua idade agora, não importa qual é a sua geração agora. Todos nós passamos por isso, né? Cada um tem a sua geração, o seu aprendizado e vai passando para frente. E muitas vezes, por vários motivos, a gente pode reconfigurar isso, se for o nosso desejo. Se for o seu desejo assistindo esse vídeo. Você pode ter ouvido alguma dessas frases e agora você pode reconhecer que foi um comportamento dos seus pais, que foi ensinado a você, ou que você simplesmente conviveu tanto com isso, nem precisou alguém vir te ensinar. Você conviveu tanto com isso que você aprendeu e agora é hora de você reconfigurar, recomeçar, né? Pega um momento aí, dá uma pausa no vídeo, qualquer coisa, e vai com calma, anota, reconhece tudo que você viu em seus pais, consciente ou inconscientemente. Pense em frases como essa que você ouviu muitas vezes durante a vida e vai anotando, vai tomando consciência do quanto essas coisas te influenciaram até hoje. Rapidamente aqui eu vou falar um pouquinho, eu vou até pôr na tela, espacinho para colocar na tela aqui, um diagrama que ele não desenhou aqui no livro, então não vou mostrar, mas vou pôr na tela, com vários círculos, e nós podemos realmente tente abstrair, né? Tente imaginar como se a sua mente estivesse dentro desses círculos. Na primeira parte, a parte do meio, a mais protegida, é a zona de conforto. É ali onde você se sente confortável, ali onde você se sente seguro. Tudo que você faz dentro disso, tudo que a sua mente faz e pensa dentro disso, não te incomoda em nada. A próxima zona é quando os seus pensamentos já entram na parte de desconforto. É quando você já começa a pensar coisas que te incomodam ou que te trazem algum tipo de tensão, algum tipo de pressão. Pessoas ou trabalho ou qualquer coisa que te desafie. Isso já causa um desconforto. Por exemplo, aprender algo novo. Por exemplo, estar assistindo esse vídeo, que vai ali estar
esmiuçando o passado, esmiuçando situações que te causaram desconforto. Isso é estar na sua zona de desconforto. Um pouco mais para fora, já entramos na zona de pânico, porque é onde não tem mais controle nenhum. Você pode estar desconfortável, mas você não vai conseguir resolver nada. Aquele momento de caramba, deu ruim. Então, nós temos também pensamentos nessa zona, temos momentos dentro dessa zona, que é onde nós nos sentimos totalmente sem chão. E aí tem uma parte curiosa, que é a zona da magia. Gostei desse nome. Mas é simplesmente, eu vou até ler aqui, é simplesmente ali onde a intuição está no comando de sua vida. Daqui a pouco ele vai trazer mais explicações sobre isso. Mas eu achei ótimo dar uma ênfase nessa parte do diagrama das zonas de conforto, desconforto, pânico e da zona de magia. Porque quem já estuda essas coisas, né, vai captar bem a ideia, logo de cara. É engraçado que é logo após do maior desafio que está a maior tranquilidade, né? Guarda essa ideia que vai ser útil depois. Como dizem, né? Depois da tempestade vem o arco-íris. Algo assim. Bom, um exercício. O que você faria de diferente se confiasse totalmente em si mesmo? Na sua família, no seu trabalho, nos esportes, nos seus grupos sociais? Até agora você foi reconhecendo. Bom, pegue todo esse reconhecimento e coloque de um lado. Do outro lado, você coloca o que eu teria feito diferente, o que poderia ser transformado em algo positivo daqui. Sem julgamento, é você e você mesmo. Ok. Mesmo eu aqui explicando, quero deixar bem claro que todo esse estudo, ele não está acontecendo para você reconhecer seus erros ou suas dificuldades e se julgar. É muito pelo contrário. Quanto mais você tiver uma visão neutra e tranquila, quanto mais relaxada você estiver na hora que for fazer esses exercícios, mais benefícios você vai ter, porque mais claramente você vai enxergar tudo isso. Tem uma frase aqui que é do livro francês O Elogio do Medo. E diz assim: o que nos dá medo é muito mais a ideia do que nós fazemos das coisas do que a percepção que temos delas. Nossos medos são praticamente os produtos de nossos próprios espíritos. Por isso é bom você estar relaxado ou relaxada na hora que for reconhecer os seus medos, para você realmente não deixar que isso te influencie, né? Que o seu estado de espírito atual te influencie. Agora, um exercício aqui de vivência. Feche os olhos e mergulhe no ressentimento de um dos seus medos profundos. Para quem estiver levando a sério esses exercícios, esse é um momento interessante, então vá com calma. Deixe retornar as sensações, as emoções, os pensamentos, as reações, e depois faça um desenho dele. Eu vou frisar um pouco aqui, porque não é tão simples, né? Pegar o medo profundo, algo que te incomodou profundamente, não é tão fácil. E no momento ali que você deixar isso acontecer, que você deixar se sentir, podem vir muitas reações do seu corpo. Você pode até se sentir incomodado, não querer mais fazer isso e querer parar. Olha, se você se sentir assim, é sinal que tá dando certo. Então continue. Agora o autor nos coloca na parte de atravessar os medos. Ele relembra, inclusive, uma frase que eu disse no início do vídeo anterior, que é: o medo é como se fosse uma porta fechada. Nós enxergamos como uma porta fechada. Nós não queremos nem chegar perto. E, na verdade, no momento em que essa porta abrir, o que está do outro lado é o que nós mais queremos. Então, imagina assim aquele cenário, né? Tem uma porta lá no fundo de um corredor escuro, em volta tem umas coisas estranhas, bem cena de filme mesmo. Imagina, isso ajuda bastante. E aí você fica, não vou atravessar esse corredor escuro, tem uns negócios estranhos ali, tem uma porta que eu não quero nem ver o que tem do outro lado. E uma vez que nós temos a coragem de encarar isso, vamos descobrir que este medo, simbolizado pela porta, ele está escondendo o que nós mais queremos. Porque a nossa mente, ela tende a nos proteger.
E muitas vezes ela vai querer nos proteger daquilo que nós mais queremos, porque é aquilo que mais está em foco, né? Aquilo que mais, não em foco, mas digamos assim, aquilo que mais ganha brilho para nós, que mais nos chama, nos puxa para perto, é o que a mente vai pensar e vai querer, né, nos defender. E aí ele até fala aqui, ó: se corrermos o risco de enfrentar nosso medo, certamente vamos conhecer um momento de desconforto, mas se escolhemos a via da liberdade, a via da expansão, a via da descoberta, descobrimos também uma aventura. Então, o medo vai nos causar imobilidade, vai nos causar paralisia. Foi isso que nós vimos até agora. Que em muitas situações da vida em que nós nos sentimos paralisados foi por conta do medo. Mas se formos curiosos o bastante para abrirmos essa porta, podemos largar uma série de frustrações, bloqueios, desestabilidades, inseguranças, muitas coisas. Se você captou a ideia do quanto o medo está entranhado em situações diferentes da nossa vida, está camuflado, você vai perceber o quanto de peso podemos jogar fora a partir do momento que somos curiosos ou corajosos o bastante para enfrentar esses medos. Então, até agora nessa jornada, você mapeou suas reações, racionalizou suas reações, que mais? Reconheceu limites, reconheceu influências do passado no seu presente. Você exercitou o reconhecimento do medo dentro do seu próprio corpo, na sua linguagem corporal, na sua linguagem não verbal. Reconheceu também dentro da sua própria convivência com outras pessoas, da sua própria convivência com os símbolos do dia a dia. E agora nós vamos aprofundar um pouco essa questão de medo visceral. O medo que vem ali do corpo mesmo, que vem ali do intestino. Bom, essa parte eu vou ler. O medo é uma emoção que se expressa através do corpo. Se queremos sair do medo, devemos passar por uma experiência corporal. O medo pega a estrada do caminho neural em nosso cérebro. Vamos libertá-lo utilizando o nosso segundo cérebro, o intestino. O Dr. Gerson, neurogastroenterologista e autor do livro O Segundo Cérebro, descobriu que o intestino contém mais de 100 milhões de neurônios e secreta 20 neurotransmissores idênticos aos que são produzidos pelo cérebro. Compreender como o cérebro de cima não basta, precisamos passar de uma compreensão intelectual a uma compreensão visceral. E para isso, em vez de fugir das situações ou das pessoas aterrorizantes, é preciso mergulhar dentro, ir ao mais profundo daquilo que sentimos. E a boa notícia é que nada nos obriga a ir até lá na realidade. Mas ele também vai fazer uma pequena introdução. Agora que voltamos sobre aquele diagrama dos círculos, né, em que nós falamos sobre a zona da intuição, que é logo depois da zona do pânico, ele vai orientar a encontrar o seu próprio corpo de energia, que é o corpo que vai conectar ali muitas coisas que você está desconectado sem perceber, de maneira inconsciente, né? E ele vai trazer aqui um exercício. Eu vou pedir que você feche os olhos nesse momento e eu vou fazer a leitura. É um exercício de meditação guiada. E eu vou fazer a leitura em vez de falar mesmo, porque eu quero manter as palavras, as orientações do livro. Tá ok? Então fecha os olhos, respira, né? Deixa os ombros caírem um pouco. O que mais? Sinta a sua respiração. Sinta o ar entrando, o ar saindo. Inspira, sente o ar entrando pelo nariz, passando por você, enchendo seus pulmões. Respira pela barriga, né? Quando você inspirar, enche a barriga, tenta não inchar o peito. Quando você expirar, vai devagar, não força, deixa a respiração sair. E aí faz isso 2, 3 vezes, você vai sentindo a sua mente se tranquilizando. E aí sim, dá uma pausa no vídeo qualquer coisa. E aí sim nós podemos começar. Ok? Fecha os olhos. Leve a sua atenção para a sua língua com a intenção de relaxá-la.
Respire calmamente. Sinta todos os músculos do rosto relaxarem. Em seguida, dirija a atenção para o seu corpo. Cuidado! Não se trata de pensar em seu corpo. Não se trata de pensar, mas simplesmente adentrá-lo. Se você tentar refletir, pensar em seu corpo, você só encontrará pensamentos. Trata-se de sentir. Sinta apenas. Procure a vida no interior de suas mãos, de suas pernas, de seu peito, de sua barriga, de sua boca. Procure, por exemplo, a vitalidade de suas mãos. Deixe-se sentir a vitalidade de suas mãos. Você sentirá uma espécie de vibração, de formigamento. Se persistir e mergulhar no que está experimentando, talvez até sinta uma espécie de sensação de poder, de potência. Ao percorrer seu corpo a partir do interior, procure em que lugar a sensação aparece mais facilmente. E deixe-se sentir, deixe-a se desenvolver. E depois passe para uma outra parte. Sempre conversando com a primeira. Se sentir o formigamento em suas mãos, por exemplo, passe para o peito. Certamente você o sentirá nas mãos e no peito. Vá acrescentando pouco a pouco todas as partes de seu corpo. Você deve conseguir rapidamente, em 1 ou 2 minutos. Vou esperar mais um pouco. Deixa você sentir. Sinta a vitalidade. Sinta que sem qualquer pensamento, você continua respirando. O seu corpo, ele funciona perfeitamente sem os seus pensamentos. Sua respiração é involuntária, seu batimento cardíaco é involuntário e tantas outras funções do seu corpo são involuntárias. Então continue apenas sentindo. A vitalidade está em você. Só precisa tomar consciência. Deixe-se senti-la. Deixe a sensação de formigamento tomar conta de você. Está tudo bem. Esse momento é seguro. Esse momento é tranquilo. E é apenas um momento para você reconhecer o que já existe dentro de você. Muito bem. É um exercício bem bacana. E ele diz aqui: depois que você acessar o seu corpo de energia, você domina o ponto de partida do medo, o ponto mental, e o ponto de chegada, o corpo. Como emoção, o medo é químico, corporal. Há a fusão entre o pensamento e o corpo. E para se libertar deve haver uma desfusão. É o mesmo princípio de quando você corta o circuito elétrico entre a fonte de energia e a lâmpada. Esta se apaga. Então dá para ver aqui, pela explicação dele, a influência do nosso corpo energético neste momento. E como é importante, né, que você reserve, talvez outras vezes também reserve este momento para meditar, para sentir realmente, livre de qualquer pensamento, a vitalidade que está dentro de você. Ok. Bom, essa próxima parte são 2 exercícios. Os 2 exercícios partem do uso desse corpo energético. Então, sempre que você for praticar, primeiro sente-se um momento, relaxe,
Respire, como foi agora há pouco, e acesse a esse corpo energético para preparar o seu corpo e mente para trabalhar isso, para trabalhar essa quebra de padrões mentais. E ele já deixa claro aqui, o autor, né, que são exercícios, devem ser praticados. Quanto mais você praticar, melhor serão os efeitos, que eles ajudam, sim, a combater os medos racionais e os medos irracionais, até mesmo fazê-los desaparecer. De início, né? Vai ajudar a reduzir o impacto. Pode ser que o medo continue existindo por um tempo, mas vai ajudar a reduzir o impacto, a influência que esse medo tem em você. Só que tem um porém, lembrando que muitos medos irracionais surgem por conta de símbolos que nós criamos. Como ele deu o exemplo da aranha, que muitas vezes as pessoas têm medo de aranha por um medo inconsciente da prisão da autoridade ou de algum outro tipo de prisão que sofreu em casa, com a mãe, com o pai, por exemplo. Então, se você tem essa angústia, esse medo que vem de alguma situação na sua vida, precisa lidar com isso também de maneira separada, ok? Mas esses exercícios vão ajudar a quebrar, a desvincular essas situações do seu medo irracional. Você não vai mais ter medo de aranha por conta disso. E aí, né, na hora de resolver outras coisas, você pode resolver mais tranquilamente. Bom, o primeiro é chamado de exercício da bola de cristal. Pegue um dos seus medos, tente se recolocar naquela situação. Tente mesmo mergulhar naquela situação de novo. Imagine-se, eu falei do meu exemplo de medo de falar em público. Então, eu me imaginaria, assim, numa situação falando para milhares de pessoas, tá fazendo um discurso importante, uma coisa, assim, importante, e aí, caramba, se eu falar errado, aí eu tenho que sentir isso, eu tenho que sentir, nossa, eu tenho que falar tal coisa, mas se eu falar errado, vai dar ruim, meu Deus. Você entende? Vive em si, vive em si. Porque isso é importante para impactar o seu pensamento. Neste momento, dê uma nota de 0 a 10. Quanto você está sentindo medo? Até onde esse medo é capaz de te fazer tremer que nem vara verde? Então, agora que você mergulhou nessa situação e está vivenciando, deu uma nota, imagine essa situação sendo fechada dentro de uma bolinha, uma bola de cristal. Essa bola vai estar, você de olhos fechados, sinta que essa bola esteja na sua frente e faça movimentos circulares. Deixa eu fazer aqui para a câmera. Imagina a bolinha. Faça movimentos circulares em forma de 8, símbolo do infinito, né? E mantenha se imaginando durante alguns segundos. Comece com 30 segundos. Deixa um pouco, né, sentir o efeito. Você vai ter reações. Se por acaso ainda precisa praticar mais a ativação do seu corpo energético, também não tem problema, aproveite, né? Vá aos poucos ativando, vá aos poucos treinando. Um pouco de cada coisa, com o tempo você vai sentindo mais claramente os efeitos. E aí você pode parar um pouco, descansar e recomeça. E quando você, por acaso, perder o foco, apenas volte e preste o máximo atenção possível nessa bola de cristal que você imaginou. Pode imaginar uma bolinha brilhante, uma coisa assim. O que for mais fácil para você. Mas imagine mesmo o importante é imaginar uma bola de cristal no sentido que é algo circular, um pouco translúcido, né, um pouco brilhante. Imagine que a cena está ali dentro, como um globo de neve. Um globo de neve. Imagina que a cena está ali dentro. Então você consegue ver. E essa cena passa por você nesse movimento circular em forma de 8. E quando você perder o foco, apenas retorne a sua atenção o máximo possível, porque isso vai dar um efeito também que na PNL é chamada de varredura. E vai também ajudar você, aos poucos, o seu inconsciente, ele vai apagando. As terapias que passam pelos movimentos oculares, como a EMDR, que é uma sigla em inglês, mas no português é chamada de reprogramação e dessensibilização pelo movimento do olho, e também a DMOKA, que pode ser traduzida como desprogramação pelos movimentos oculares, sinestésicos e auditivos. E o próximo exercício, ele tem a ver com as terapias de sensações corporais,
por exemplo, o método TIPI, que é uma técnica de identificação sensorial dos medos inconscientes, ou NERTI, limpeza emocional rápida dos traumatismos inconscientes. Então, foram criadas, né, ao longo dos anos várias terapias. A próxima, então, é um pouco parecida. Você vai começar ativando o seu corpo energético e vai vivenciar no seu medo. Vai pegar um desses medos e vai sentir as sensações que ele traz. Deixa sentir. Ai, que raiva, ai, que medo, ai, que isso, ai, que aquilo. Deixa sentir. E aí você vai dar uma nota de 0 a 10. E à medida que você for sentindo, você vai pegar alguma coisa que te remete a esse medo e vai encarar de frente. Por exemplo, você tem medo de altura. Sentindo o que você está sentindo, você vai direto para uma varanda, uma janela, alguma coisa. Janela ainda não. Ou pode ser para alguns, pode ser sim, muito assustadora. Enfim, o que te for mais desconfortável, você vai direto para lá e vai deixar as sensações acontecendo. Trabalhando com o seu corpo energético, você vai também estar trabalhando o seu estado de presença. Então, sem julgamento, sem querer mudar nada, sem querer controlar nada, você vai estar apenas num estado de contemplação. O seu corpo vai estar sentindo, a sua mente vai estar sentindo, vai querer sair da situação, mas você vai estar num estado de contemplar o que está acontecendo. Você vai apenas observando o que está acontecendo. Lembrando que, né, não vá, por exemplo, medo de altura, não vá também se pendurar em algum lugar aí. Mas, por exemplo, uma varanda. E é isso, você vai deixar a sensação acontecendo dentro de você, vai observando, deixando, né, os pensamentos, as sensações acontecendo. E cada vez que você fizer isso, você vai colocando uma notinha, de 0 a 10, o quanto isso influenciou em você. E você vai sentindo que com o tempo vai realmente ficando diferente. Bom, esses 2 exercícios finalizam o vídeo de hoje. Se você ficou ainda em dúvida sobre como funciona a ativação do corpo energético, é só dar um comentário aqui embaixo, dar uma mensagem. A gente pode conversar. No meu Instagram tem o direct, mas também tem os contatos. Lá no Instagram tem o link em que você vai encontrar as opções certinhas. Tem N formas de você trabalhar a ativação do seu corpo energético, tá? Não pense que é muito difícil, que é muito complicado. É totalmente natural, faz parte mesmo do nosso processo de meditação, inclusive. Então, algumas meditações trabalham o corpo energético, outras não. Então, você procurar se aprofundar um pouco nisso vai ajudar a realizar esses exercícios, vai ajudar a ressignificar, a transformar a visão do seu corpo sobre esses medos. E olha só, de quebra, vai ajudar em um monte de outras coisas também. Então, vale a pena dar uma olhadinha, vale a pena conferir, tirar dúvidas, conversar. Este caderno de exercícios, ele traz essa abordagem energética. E eu vou dizer para vocês que eu mesma, eu só encontrei ajuda, assim, eu só encontrei resultados mais substanciais quando eu procurei essa questão de corpos energéticos, a questão das terapias holísticas, meditação, entre outras, né? Então, assim, eu quero dizer o quê? Muitas pessoas precisam mesmo trabalhar a ativação desse corpo energético e não percebem, né? Precisam mesmo, ainda que seja uma conscientização, isso já ajuda bastante, nos ajuda a cultivar a saúde do corpo energeticamente. E isso daí influencia numa série de coisas do nosso dia a dia. Então, você pode ser uma dessas pessoas e você pode ser muito beneficiado pela prática e pelo cultivo do nosso corpo energético. Bom, se já faz parte dessa tribo, né, compartilhe essa mensagem para ajudar que mais pessoas também se juntem e também trabalhem um autoconhecimento muito mais profundo do que poderia imaginar. Tá ok? Espero que esse vídeo tenha ajudado. Como eu sempre digo, deixe aí nos comentários algumas dicas, algumas perguntas, alguma coisa que você queira pedir no próximo vídeo, alguma coisa que você queira pedir na realização desses exercícios, se você sentiu que falta alguma coisa, ou que você gostaria de ter
algumas coisas mais detalhadas sobre o que eu falei hoje, tá bom? Esse canal é pra gente, fica à vontade para participar. Lá no meu Instagram tem o link com mais opções e também tem posts complementares nos dias seguintes aos vídeos, ok? Então, até sexta!